Gente, a gente vai ler Marcos 4, a gente vai ler 20 versos hoje. Bastante versos, tá? Só a título de introdução, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, tá? Segundo evangelho lá do Novo Testamento. Boa, Raul, salvou minha vida. Precisando de água. Raul, uma bênção, sempre lembra. No final aqui a gente está cantando, a voz já está assim, ó. Foi tudo. A gente vai ler Marcos 4. Gente, só a título de informação para vocês que estão... Obrigado, mano. Só a título de informação para vocês que estão visitando a gente. Quem é daqui já sabe, mas são velhas verdades que a gente precisa repetir sempre, tá? A nossa igreja, ela prega lectio continua. O que isso significa? É uma antiga tradição das igrejas onde todo culto era exposto um verso a verso das Escrituras. Então, se você fosse lá nas primeiras igrejas, os primeiros cristãos, eles não pregavam todo fim de semana uma coisa aleatória. Será que o pastor estava andando durante a semana? Falou, vou pregar sobre isso. Ele pegava um texto bíblico, tipo Mateus, e expunha verso a verso até terminar Mateus. E assim ele ia com todos os livros da Bíblia. Existem pastores e igrejas que conseguiram, sei lá, em 30, 40 anos, ler toda a Bíblia assim. Porque todo fim de semana eles pegavam verso a verso e iam lendo de Gênesis até Apocalipse. Então a nossa ideia é conseguir fazer isso com o tempo. A gente já estudou alguns livros inteiros, tipo Tiago, a gente estudou Efésios, a gente estudou Jonas, agora a gente está estudando Marcos. Depois a gente vai voltar para um livro do Antigo Testamento. Possivelmente vai ser Ruth, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar esse ano com um livro do Antigo Testamento e com um livro do Novo Testamento. Por que a gente faz assim? Porque dessa forma a gente consegue se aprofundar mais no texto, entender ele e de forma linear. Não é só um verso 5 solto, a gente vai entender de ponto a ponto o que o autor está tentando explicar. Isso faz com que a gente melhore a nossa compreensão bíblica e isso também ensina a igreja a ler a Bíblia. Então, da forma como eu estou pregando, os insights que eu estou dando, é para que você faça dentro de casa. O James K. Smith, um teólogo que eu gosto muito, ele fala que o culto cristão é o centro do discipulado. Então, a forma com que a gente cultua o Senhor aqui tem que ser a forma com que você faz dentro da sua casa. Por exemplo, como é que a gente cultua o Senhor juntos num culto de domingo? A gente ora juntos, amém? Então, quando você estiver no seu momento de devoção, dentro do seu quarto, você tem que orar. Faz sentido? A gente não só ora ao Senhor, a gente ora junto com os nossos irmãos. Então, quando você está dentro do seu quarto, seu momento de devoção, tem como você orar junto com seus irmãos? Não, mas tem como você interceder pelos seus irmãos. Tem como você lembrar do Rafa, tem como você lembrar do Magrão, da Mari, e orar pelos seus irmãos em Cristo. Amém? Também, a gente canta louvores ao Senhor. Ou seja, nos seus momentos de devoção, você pode escolher músicas bíblicas, colocar lá e, sei lá, cantar uma canção. Você sabe tocar um violão, pegar o seu violãozinho e ter um tempo de adoração. Então a gente ora junto, a gente intercede uns pelos outros, a gente não só ora pedindo sabedoria a Deus, mas quando a gente ora por outra pessoa, a gente intercede, a gente canta louvores, salmos, amém? É isso que a gente faz. E depois o que a gente faz? A gente abre as Escrituras, aprende com elas. Então o final da nossa devoção sempre tem que ser as Sagradas Escrituras. Na verdade, não o final, mas o centro. Não adianta você orar, não adianta você, se você não olhar para a Bíblia e falar, o que ela diz? A gente até brinca que é melhor você quer aprender a orar? Leia a Bíblia antes de orar. Porque aí você vai ter uma oração mais crente, né? Mais bíblica. Geralmente as pessoas vão orar, elas acham que orar é fazer uma lista de pedidos para Deus, né? Tipo se ele fosse o Papai Noel. Deus, nesse ano eu quero... Não, orar a gente estudou recentemente sobre a oração de Jesus, né? O Pai Nosso. E ela estipula um padrão de oração que se você comparar com as suas orações, você vai entender o que Paulo disse, que nós não sabemos orar. Por isso a gente necessita do Espírito Santo. Então, quando a gente ora a partir da Bíblia, a gente ora não a partir dos nossos sentimentos, das nossas coisas, mas a partir do que a palavra de Deus fala sobre ele. E vocês entendem que assim é uma forma de glorificar Deus com as nossas orações? Vocês entendem que nem toda oração é uma oração que Deus ouve? Tiago vai falar isso. Vocês estão pedindo e não estão recebendo. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem segundo a própria cobiça e o ego de vocês. É assim que muitas vezes a gente ora. A gente ora não porque a gente quer que Deus se torne grande nas nossas vidas, mas a gente ora pelo contrário, como se ele fosse pequenininho. Tipo assim, Deus, faz aí o que eu quero que você faça, e ai de você se não fizer.
Então a gente tem que reconectar o nosso coração a Deus. Agora, a gente está chegando num trecho das Sagradas Escrituras que vai ser muito importante, que é onde Jesus passa a ensinar por parábolas. Então todo domingo agora vai ser bem massa, porque a gente vai pegar umas histórias de Jesus pequenas e aprender com elas. E hoje a gente vai dar uma introdução nisso na parábola do semeador, tá? A gente vai ler do verso 1 ao 20, amém? Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo se sentou à beira-mar na praia. Assim, ele ensinava à beira-mar na praia. Assim, ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas. Durante o seu ensino, ele dizia: escutem, ouçam, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. E visto que não era profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, ela se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu frutos. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu, produziu 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir... O que está escrito? Quem tem ouvidos para ouvir? Amém. Vamos lá, verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, os seus discípulos mais próximos, começaram a lhe fazer algumas perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham a converter-se e sejam perdoados. Verso 13. E Jesus perguntou: se vocês não entenderam essa parábola, como vão compreender as outras? O semeador semeia a palavra, e estes que são à beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando ouvem, estes são aqueles que estão à beira do caminho. Quando a palavra é semeada, e quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, tendo assim pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E esses outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que se foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam 30, 60 e 100 por um. Palavra do Senhor? Graças a Deus por ela, né? Vamos orar. Pai, me ajuda hoje, em nome de Jesus, a pregar um sermão bíblico para que tanto a minha vida possa ser transformada com essas verdades que serão ditas, quanto as dos meus irmãos. Eu sei a responsabilidade que eu tenho nessa noite, e eu sei que o Senhor conhece o meu coração, eu não quero enfeitar, eu sei que é só Jesus mesmo que pode transformar a vida dos meus irmãos. E que a melhor contribuição que eu posso fazer para eles é explicando a Tua palavra. Essas são as palavras do Senhor Jesus a quem eu oro. Então me ajude a explicar aquilo que estava no seu coração quando você disse essa palavra para os seus discípulos. Essa é a minha oração, Jesus. Me ajuda, eu preciso de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a parábola do semeador, ela é muito importante dentro da teologia. Possivelmente você já deve ter escutado em algum momento. E uma das formas com que a gente percebe a importância dela é pelas repetições. Lembra que eu sempre ensino para vocês? Que a gente tem que prestar atenção nas repetições da Bíblia. No texto grego e hebraico, uma repetição não é feia como a gente aprende na escola. Sabe quando você está fazendo um texto de dissertação, que você repete várias vezes a mesma palavra, a professora fala: não, tá feio. Não é assim? No grego, no hebraico, e no aramaico, era o contrário. Quanto mais era repetida uma ideia, mais o autor estava falando: presta atenção aqui, ó, existe uma ênfase. Essa parábola é importante, porque nos 3 evangelhos sinóticos, a gente tem ela sendo repetida. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são sinóticos? Porque eles compartilham muita semelhança entre eles. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, é praticamente a mesma história contada por 3 pessoas diferentes, com perspectivas diferentes. Então, eles são sinóticos. Essa palavra no grego significa que é para ser visto junto. Ou seja, para ser comparado. Então, quando você quer entender melhor um texto que está em Marcos, você pode usar como recurso ler
ler a versão de Mateus desse fato e a versão de Lucas e comparar elas, entende? Por isso que enquanto eu estou explicando, às vezes eu vou pegando um texto de Marcos, Lucas, porque é a mesma história, só que eles passam perspectivas diferentes. É tipo, sei lá, se a gente está andando ali na rua, eu, o Raul, o Jorge e o Rafa, e a gente vê um acidente. De repente a gente chega aqui na igreja, a gente fala, cara, vocês não estão entendendo, a gente acabou de ver um baita acidente ali na esquina. Se cada um contar a sua versão do acidente, talvez cada um vai ter uma perspectiva de uma coisa um pouco diferente que chamou mais atenção. É a mesma história, só contada em 3 perspectivas diferentes. E analisando os três falando, a gente consegue ter uma perspectiva geral. Por isso é um evangelho sinótico. Ele é tão importante que ele é repetido nos 3. Então, Mateus, Marcos e Lucas são 3 evangelhos que contam praticamente as 3 histórias em perspectivas diferentes. Isso se chama evangelho sinótico. E João é um pouco diferente. João tem um contraste completamente diferente na forma com que ele fala das mesmas histórias, em termos de estrutura. Ficou claro? Amém? O que é o evangelho sinótico, então? Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Legal, ó. Escola dominical, hein? Quero ver vocês saberem disso quando alguém pedir explicação. Toda vez que você estiver lendo algo em Mateus que você não entendeu, tenta procurar em Lucas e em Marcos a mesma versão, que talvez vai te ajudar a entender por uma perspectiva maior. Saca? Beleza? Beleza. O texto ele começa falando sobre uma coisa que a gente está acostumado. Jesus estava no ápice do ministério dele aqui, ele já tinha sido batizado, ele já estava se revelando como o Filho de Deus na Terra. Então ele não era só mais um homem visto como um cara filho do seu José e da Dona Maria. Ele não era só mais um homem visto como, ele é aquele carpinteiro lá que trabalhava no José e Filho Limitada. Não, ele era visto como um homem que tinha poder. E esse poder ele era revelado pelas manifestações extraordinárias que Jesus fazia. Tipo, Jesus fazia umas coisas que um homem comum não fazia. Isso começou a chamar muita atenção das pessoas. Por exemplo, pessoas ao caírem possessas de demônio, Jesus Cristo repreendia e eles saíam. Pessoas que estavam enfermas eram curadas por Jesus. Por exemplo, existe um cara que era leproso e dentro da tradição judaica, a lepra era uma doença que era uma maldição por causa de um pecado que caía sobre as pessoas. Ao passo de que o leproso ele era excluído da presença das pessoas, porque para um judeu, se você chegasse perto e tocasse no leproso, já era contaminado diretamente, você ia estar com aquela maldição que recaía sobre eles. Quando um leproso é colocado diante de Jesus, Jesus Cristo toca nele. Só que ao contrário do que os judeus esperavam, que era na hora a lepra passar para Jesus, Jesus cura ele. Ou seja, somente alguém com um poder sobrenatural podia fazer algo tão grande naquela cultura. Então as pessoas começam a espalhar a notícia de que, cara, Jesus vai estar aqui. Vem aí que você vai ver alguma coisa diferente. Vem aí que você pode ver um cara levantando da cadeira de rodas e sendo curado. Então, onde Jesus ia, a Bíblia nos ensina que grandes multidões se reuniam. Por quê? Porque era algo extraordinário que estava acontecendo. Nessa multidão tinha desde os amigos de Jesus até um monte de curioso. Gente, se tem um acidente ali na esquina, em 3 minutos a gente desce, tem 150 pessoas do lado. Assim, você fala, meu Deus, de onde brotou todo esse tipo de gente? Tinha muita gente curiosa que ia lá para ver se Jesus fazia o tal dos milagres mesmo. Nessa ocasião, tinha tanta gente que, tipo assim, Jesus Cristo ia estar ali na orla da praia às 7 da noite. Imagina a cena. Galera, quando chegou a hora, tinha tanta gente na orla da praia que Jesus teve que pegar um barco, se afastar um pouquinho, tipo, usando o barco como se fosse uma plataforma para ele não ser, tipo, pressionado pela multidão, de tanta gente que tinha. Então o que aconteceu no início desse texto é justamente isso. Jesus estava numa praia, ele se afasta um pouquinho para que no barco ele conseguisse ensinar e todas as pessoas ficam na areia. Ficou claro? Até aqui? Tinha muita gente. Estão comigo? Sim. Tinha muita gente ouvindo Jesus pregar o evangelho, certo? E essa parábola fala sobre o quê? Sobre o semeador, que era quem? Aquele que jogava a semente. E que semente era essa? A palavra de Deus. Então Jesus Cristo estava falando para aquela multidão a partir de uma parábola que era a própria realidade daquela multidão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá claro? Legal. O que é uma parábola? Gente, a parábola, no grego, parábola significa parabole, que significa colocar ao lado, para comparar.
Uma parábola é um meio pedagógico de Jesus, uma história baseada em alegorias, muitas vezes analogia, que visa ilustrar verdades espirituais profundas. Então, as parábolas, por vezes eram alegorias, por vezes eram analogias. Qual que é a diferença de uma alegoria e de uma analogia? Alguém sabe? Analogia é tipo assim, o cérebro humano é uma máquina. Então, como uma máquina, você tem que fazer revisão certinho para que ele continue funcionando. Isso é uma analogia. O que é uma alegoria? É uma história com personagens fictícios que tem uma moral por detrás. Tipo a história da roupa nova do rei que eu contei semana passada. Tipo a história da cigarra, né? Que tá lá cantando enquanto a formiguinha tá trabalhando. Aí vem o inverno, a cigarra... Entendeu? Isso é uma alegoria. Então Jesus, ele usa essas parábolas. As parábolas, gente, elas são interessantes porque ela tinha um propósito duplo. Esse texto diz que era revelar verdades profundas ao coração dos discípulos e tornar as verdades de Deus mais acessíveis a todos aqueles que estavam dispostos e eram humildes. Mas ela também tinha o propósito de confundir o coração daqueles que eram duros e impenitentes. É isso que esse texto fala. Então a parábola ela servia para amolecer o coração do povo de Deus, para que ele entendesse aquelas verdades, mas para o ímpio era como se ela funcionasse para endurecer o coração dele para o juízo. Vocês conseguem entender isso? Vou tentar dar um exemplo. O mesmo sol que derrete a neve, ele endurece o barro. Faz sentido? Então a mesma manifestação de Deus amolecia o coração dos humildes, que queriam entender as verdades de Jesus, endurecia o coração daqueles perversos. Ficou claro? Não era assim que acontecia com os fariseus? Eles viam as manifestações de Jesus, eles viam tudo aquilo que Cristo fazia, eles viam a sabedoria de Jesus, e parece que quanto mais eles viam os milagres, mais raiva eles tinham, mais eles tinham vontade de ir contra os ensinos de Jesus. Então, as parábolas eram nesse sentido. As parábolas não eram uma forma simplista de Jesus tentar mastigar as verdades do Evangelho, não. As parábolas eram difíceis de entender. Não à toa que nesse verso que a gente vai estudar hoje, Jesus, depois de contar a história, os discípulos meio que esperam todo mundo ir embora, chega lá em Jesus e fala, Jesus, a gente não entendeu não, tem como dar uma explicação a mais aí para nós? As parábolas não eram simples. Jesus não usava as parábolas, segundo R6 Pro, para suavizar a mensagem do reino de Deus. Tem gente que acha que é assim, Jesus era muito simples, ele contava historinha para as pessoas. Não, Jesus não era só contar historinha. Essas verdades, elas eram duras. Elas confrontavam o entendimento daquelas pessoas. E ela era uma forma de, ao mesmo tempo que mostrava misericórdia, mostrar juízo de Deus. Ficou claro isso? Gente, ficou claro? Amém? Estão comigo? Beleza. Esse texto fala então sobre a semente, que é o quê? A palavra de Deus. Estão comigo? Amém? Sobre o semeador, que é quem? Aquele que falava a palavra de Deus. Nesse contexto, quem é o semeador? Jesus. Amém? Depois, quem são os semeadores? Os discípulos, porque Jesus sobe aos céus e fala que os seus discípulos continuem espalhando a sua mensagem. Amém? Sim. Os discípulos e os apóstolos do primeiro século que a gente está falando, eles morreram, certo? Quem são os semeadores hoje? Todos os discípulos de Jesus, porque a nós é deixado o mesmo mandamento: vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém? Amém? Todo cristão tem a responsabilidade de pregar o evangelho e amar o próximo como a si mesmo, e Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Amém? Então, semente a palavra de Deus, semeador nesse contexto era Jesus, depois foi os seus apóstolos, e hoje cabe sobre todo cristão, certo? E ele fala sobre alguns tipos de terreno. O que é o terreno nesses tantos de versos que a gente leu? O terreno é literalmente o coração das pessoas, certo? O coração das pessoas, que tem que receber. E ele fala de um terreno pedregoso, a primeiro momento. Ele fala de um terreno com espinhos, e ele fala da boa terra, certo? Beleza? E um terreno que estava ali à beira do caminho, certo? Quando ele fala isso, do verso 10 a 12, diz que os discípulos não entenderam. Gente, aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa pensar. Tem gente que tem tentado... O que acontece? A gente vive num momento que é marcado pela diluição da mensagem do Evangelho. Existem muitos pregadores, muitos homens que dizem ser homens de Deus, que estão pregando mentiras e enganando muitas pessoas, correto? É só a gente ligar a TV, acessar o Instagram que a gente vai ver alguns absurdos, certo? Existe também dentro da igreja muitas
verdades que as pessoas tomam como verdades que fazem com que elas se tornem isca para esse tipo de predador. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Uma delas é, não, o evangelho é simples. Basta eu estar aqui no meu cantinho, fazer uma oração, ler a Bíblia de vez em quando que Jesus vai falar comigo. Ah não, eu não consigo entender a Bíblia, então eu prefiro ouvir o pastor fulano de tal, porque ele mastiga as verdades para mim, assim eu entendo. Isso faz com que aquela pessoa não procure ler as Escrituras, tentar entendê-la da melhor forma, para quê? Para que a fé dela seja aumentada e seja fortalecida. Ela meio que terceiriza a fé dela, vocês entendem? Tem gente que é assim, chega na igreja e fala, pastor, estou passando por umas barras lá no trabalho, você ora por mim? Tipo, ora, tudo bem, eu vou orar por você, é meu papel. Mas tu tem que orar por você também, meu irmão. Aí, pastor, eu tô passando por umas dificuldades, manda um texto forte aí para fortalecer minha fé. Mando, mas você tem que ler a Bíblia e aprender a achar os textos fortes por você mesmo. A igreja tem o papel de ensinar vocês, sobretudo, a ler as Escrituras, mas a igreja não tem como a igreja cuidar de uma fé que tem que ser cuidada e cultivada por cada um de vocês. Amém? A igreja é um auxílio, um instrumento nesse caminho, mas ela não consegue injetar superpoder em vocês. Você não vai vir aqui domingo à noite, você vai receber uma palavra assim, e eu vou falar, Hadouken! E você vai sair daqui carregado da bateria espiritual. Aí você vai gastando durante a semana, aí quando tá tipo modo economizar bateria, epa, quarta-feira, aí vai receber poder, você vai... Não existe isso aí. Então, esse é um problema dentro da igreja, é interpretar as coisas da fé como se fosse algo simples, algo simplista, e gente, não é assim. Não é à toa que algumas pessoas olham para igrejas como a nossa, que são de confissão reformada, que gostam de ler a Bíblia, que gostam de entender o texto, e falam assim, não, esse povo estuda demais, eu sou mais simples. Gosto de oração. Não, estudo isso é importante. Só que o estudo é extremamente importante. Porque se você não aprender a usar a Bíblia, se você não aprender a interpretar a Bíblia, inclusive usar a Bíblia para ver se o que o pastor está pregando para você é uma verdade, você pode ser manipulado. Gente, Atos fala sobre os cristãos foi feio, né? Sobre os cristãos de uma cidade chamada Bereia. E a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Paulo, tipo, o maior pregador depois de Jesus que teve, Paulo estava pregando na igreja deles. Tipo assim, imagina, hoje domingo que vem, chega mais cedo que Paulo vai pregar. Tipo, Paulo estava pregando. O cara que escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro. O texto diz que enquanto Paulo pregava, eles ficavam olhando para a Bíblia e conferindo se o que Paulo falava estava certo. Ou seja, a nossa fé precisa ser racional. Lembra que eu falei semana passada? Amém? Presta atenção aí, galera. O que acontece? Então, gente... Crer, John Stott dizia, é pensar. Você precisa olhar a Bíblia, você precisa ter responsabilidade com relação a essas coisas. Você precisa ler a Bíblia durante a sua semana. Você está com uma dúvida sobre um tema, você precisa procurar nas Escrituras. Todas as dúvidas que você tem, você precisa procurar a resposta nas Escrituras. A dúvida dos discípulos aqui nos ensinam algo. De que quando a gente não entende algo, a gente tem que ir até Jesus e pedir auxílio dele. Como eles faziam naquele momento? Eles viviam com Jesus, eles podiam ir até ele em carne e osso e perguntar as dúvidas. A gente consegue fazer isso hoje? Em carne e osso não, mas a gente pode fazer isso através da oração e da leitura da palavra. Tem gente aqui que fala, Deus nunca falou comigo, nunca ouvi a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir em voz alta? Leia em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a gente se recorre a ela. E quando eu tenho dúvida, como esses caras tiveram, eu tenho que me esforçar mais para entender. Como eu faço isso? Estudando. Como é que eu faço isso? Procurando auxílio do pastor, mas entendendo para que a minha fé seja nutrida. O processo da fé cristã é um processo que tem que nos levar a ruminar as Escrituras. Ruminar, gente, é o que os bois fazem. Eles pegam lá o matinho e eles ficam mastigando, horas mastigando, até tirar tudo que tem daquele mato ali. Todos os nutrientes, todas as coisas. É assim que a gente tem que ser com a palavra de Deus. Cara, eu estou com dúvida, eu estou precisando de auxílio, eu estou diante de uma situação difícil que eu não sei o que fazer. Vá para as Escrituras. Procura nelas. Eu não estou conseguindo entender. Peça auxílio para alguém espiritualmente que consiga te ajudar. Mas aprenda a viver baseado nas Escrituras. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina o nosso caminho.
Você quer viver uma vida sem tropeçar no pecado, cair? Tem a palavra de Deus iluminando onde você vai. Gente, quando acaba a energia em casa, antigamente todo mundo corria atrás do quê? De uma vela. Hoje o que a gente faz? Liga a lanterna do celular. Senão vai dar ruim. A Bíblia é essa lanterna que ilumina e faz com que a gente não tropece. Ah, Bruno, eu estou com necessidades, eu estou com dificuldades, eu estou com carências emocionais. Vá para a palavra de Deus, busque refúgio nela e ela suprirá suas necessidades. Gente, os discípulos aqui tiveram dúvidas, mas eles procuraram Jesus. A gente tem que ter uma fé que procura com urgência e valoriza as Escrituras. O C.S. Lewis fala, não tenha um tipo de fé água com açúcar. Sabe, tipo esse cristianismo assim de... não é isso, cara. Você tem que ser crente. Você está com uma dificuldade, você tem que orar. Não adianta ficar indo na irmã que ora. Você tem que aprender a orar, falar com Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você não pode terceirizar a sua fé. Eu, como pastor, vou fazer o meu melhor para te ensinar a Bíblia. Nós, como igreja, vamos fazer o melhor para te ensinar. Mas semana que vem, quando a tentação bater na porta da tua casa, eu não vou estar lá, cara. E se você não saber se apegar nas Escrituras, já era. Então, a primeira coisa que Jesus está falando para esses caras é tipo assim, pô, vocês estão andando comigo há um tempão. Eu expliquei essa parábola simples. Vocês não entenderam? Tá bom, vou explicar. Jesus não ignora a dúvida dos caras. Não é isso que a gente acabou de ler no texto? Só que ele também não passa a mão neles. Eles vêm assim, peraí, Raul, peraí, Letícia, tanto tempo na igreja. Ô, Rafa, não dá, né? Pô, tanto tempo aqui, tô te explicando uma coisa simples, você não tá entendendo? Acorda aí, cara. Ó, Eric, acorda aí. Acorda. Presta atenção. Já tem tempo demais pra você estar entendendo essas coisas básicas. Mas tá tudo bem. Você tá com dúvida? Senta aqui que eu vou te explicar. Jesus não ignora as nossas dúvidas, irmãos. Mas ele também nos chama a uma fé que cresce. Uma fé que entende. E uma fé que pratica. Amém? Amém. Legal. Aí ele vai falar sobre as sementes, né? Ele fala que a primeira semente cai à beira do caminho, certo? O texto fala que ela cai no meio de um solo duro. E o texto fala que acontece duas coisas. As aves vêm e consomem, e o próprio Satanás não deixa que aquela semente da palavra de Deus chegue até o coração dessas pessoas. Gente, na Bíblia, coração não é um emoji. Na Bíblia, coração não é um órgão. Coração é o âmago do ser humano. Consegue entender? É o próprio ser humano. Então, quando a Bíblia fala da fé encontrar o nosso coração, ela dizendo a fé encontrar o que nós somos. Então, quando ele diz que a palavra não chega até o coração dessas pessoas, é como se Jesus estivesse dizendo, ó, a palavra de Deus está sendo pregada e ela não consegue entrar dentro de você e germinar. Vocês conseguiram entender? Jesus não está falando de um órgão do corpo, um coraçãozinho, parece a mão fechada. Não, ele está falando literalmente de quem nós somos. O texto fala que a palavra de Deus é pregada e esses corações, eles são como essa terra, duros, endurecidos. E que quando a palavra de Deus é dita, eles não conseguem compreender. Ela não tem espaço por ser muito dura para aquela sementinha penetrar as raízes ali e começar a construir. O coração humano, às vezes, é como esse solo. A palavra de Deus é pregada, mas por motivos de dureza, como orgulho, autossuficiência, distrações, fazem com que a palavra de Deus não consiga entrar e penetrar completamente no coração das pessoas. Muitos ouvem o Evangelho, muitos ouvem a palavra de Deus, mas se tornam mais intransigentes e mais resistentes. Quantas pessoas que ao ouvirem o Evangelho, em vez de se abrirem para Deus, parece que se endurecem mais ainda. São incapazes de entender a graça de Deus. Esse tipo de gente aqui é aquela pessoa que você prega o Evangelho para ela, mas ela é tão orgulhosa que ela fala, não preciso de Deus, não. Deus é para gente fraca. Tô tranquilo. É desse tipo de gente. Jesus está falando isso aqui para aquela multidão. E naquela multidão existia gente assim? Existia. Escribas, fariseus estavam lá, mas não só eles, pessoas que viam os milagres, viam tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e no final, possivelmente, elas olhavam e falavam, eu acho que ele é um ilusionista, vou voltar para minha casa. Eu acho que ele é um mágico, ele é um mago para fazer essas coisas. Não é nada de Deus.
Se você se encontra nesse grupo essa noite, eu espero que essa palavra te coloque de joelhos diante de Deus e que você implore que Ele mude a sua natureza por completo. Tem gente que tem um coração duro, gente. Que a palavra de Deus é pregada, mas a pessoa tenta encaixar Deus numa lógica. Tipo assim, não rola. A você que é cristão, toma cuidado também. Porque às vezes você pode estar sendo esse tipo de pessoa. E a nós, que somos cristãos, enquanto eu falava sobre dureza do coração, você lembrou de um amigo, de uma pessoa? Ore por ela. Pregue o evangelho por ela. Interceda, não desista dessa pessoa. Porque é só o evangelho que pode transformar aquela terra dura em uma terra boa. Só o evangelho. Seu papel é: pregue o evangelho, ore por essa pessoa e seja um testemunho vivo de que Deus existe. Ao ponto dela olhar para a tua vida e falar: eu não acredito muito nesse negócio de Deus não, mas é claro que Ele está te fazendo bem. Já ouviram alguma pessoa falar isso? Então, por mais que ela relute, ela vê notavelmente que Deus está fazendo alguma coisa. E através da sua oração e da sua vida, esse coração pode ser amolecido pela misericórdia de Deus. Amém? O texto também fala sobre um terreno pedregoso. Esse terreno aqui, a Bíblia fala que a semente, quando é jogada, ela cresce rapidamente. Mas ela não cria raízes. Logo ela seca. O texto fala que ela não consegue passar por crises e tribulações. Gente, esse aqui é um dos casos que a gente mais vê dentro das igrejas. Pessoas que vão na igreja, têm uma experiência com Deus e no outro dia é o crente mais crente que tem. Fala de Deus para todo mundo, posta nas redes sociais, fulano de tal, coraçãozinho, Jesus. Possivelmente Jesus estava falando para aquelas pessoas que ficavam empolgadas quando viam os milagres dele. Tipo assim, imagina, Jesus acaba de curar um cara, você estava lá, você viu. Os caras saíam, chegavam em casa contando para todo mundo. Fala, amor, você não vai acreditar. Você não vai acreditar, eu estava lá, o cara saiu andando e ele não andava, e agora eu vou seguir esse Jesus, eu amo Jesus, e de repente ele começava a seguir Jesus, só que na primeira perseguição que Jesus passou com seus discípulos, ele, eita, calma aí que tá ficando perigoso andar com esse cara, e rapidinho ele esquece de Jesus. Esse caso aqui são daquelas pessoas que, sei lá, participa de um encontro com Deus, participa de uma oração, participa de um... Até algumas igrejas que elas são meio que um self-serve para esse tipo de gente. Que ela faz tipo, a quinta do milagre, vem cá na quinta que você vai receber o milagre. Aí o cara vai lá, ele recebe uma oração, e aí ele vai, eu estou empolgado, eu quero falar de Jesus, e de repente ele consegue o milagre dele, e de repente ele esquece de Jesus. Aqui são aquelas pessoas que se convertem, saem falando de Deus para todo mundo. Aqui são as pessoas que quando se convertem, começam a andar com a camiseta escrito, eu amo Jesus. É mó fácil andar com a camiseta escrito, eu amo Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus, cara. Ser crente mesmo. Porque esse texto fala que essas pessoas se empolgam, mas não cria raízes. Não cria raízes. Elas não conseguem passar pelas exigências da vida cristã. Quando as tentações vêm, quando as dificuldades vêm, quando o cancelamento vem, elas não aguentam tranco. Gente, ser crente não é um caminho fácil, tá? Por causa do evangelho você vai ser descriminalizado, por causa do evangelho você vai ser zoado pelos seus amigos, e por causa do evangelho você vai ser excluído de alguns grupos sociais, por causa do evangelho você vai ter alguns problemas, às vezes até com familiares seus. E sabe o que isso tem que gerar no seu coração? Nada. O evangelho é tudo. Algumas coisas que nos acusam deveriam ser motivo de alegria para você. Eu me lembro quando eu era jovenzinho e eu pregava o evangelho para todos os meus amigos da escola. Aí os caras falavam, ih, o missionário tá chegando. E eles ficavam me zoando, ô missionário, ô missionário. Aí eu ficava olhando e falava, pô, cara, eles acham que eu tenho vergonha de... Eu tô feliz por eles me reconhecerem assim. Quando o evangelho fala, ó, tá lá o cara que só quer saber de igreja, ó lá o fulano, agora se converteu, tudo é do diabo, só quer saber de igreja. Tá certo. Eu sou esse cara mesmo agora. E tá tudo bem. Esse evangelho deveria ser um motivo de fortalecimento para a nossa fé nesses momentos. Mas essas pessoas, elas não conseguiram seguir Jesus. Por quê? Porque não conseguiu criar raízes. Gente, Jesus Cristo está vendo tudo bem. Todo mundo seguindo ele, vendo um monte de milagre. Do nada ele olha para os caras e fala bem assim, a coisa vai começar a ficar feia. Eles vão tentar me matar. E podem ficar tranquilos. Ninguém está me pegando. Eu estou me entregando por vocês. Imagina a cabeça dos caras. Não, Jesus, não vai deixar não. Tá doido matar você?
Jesus fala, não, eles vão me matar, mas fica tranquilo. Eu estou me entregando. E fica mais tranquilo ainda, que depois eles vão tentar matar vocês. João 6,66 fala, a mensagem de Jesus começou a ficar tão dura que as multidões pararam de seguir. Você está vendo que toda vez que a gente lê, um monte de gente vem a falar com Jesus. De repente a mensagem dele começa a ficar dura e o pessoal para de ir. Mas para de ir. E o que esse texto está falando é que é sobre esse tipo de gente. Durante a minha vida cristã, eu vi um monte de jovem entrar na igreja. Os caras entravam na igreja, virava crente, falava igual crente, chegava e não falava, oi Eric, tudo bem, boa noite, ele falava, ô vaso, tudo na glória, sabe, tudo evangélico, tudo bonito, o jeito dele falar. Cara, passava 2, 3 meses, ele estava voltando a praticar as mesmas coisas. Esse tipo de gente não cria raiz porque não lê a Bíblia, não busca o Senhor. É só empolgado, sabe? Cavalo paraguaio que eles falam, que no começo da corrida ele gastava toda a energia, 5 metros depois já estava lá, morrendo e não chegava, era o último. É esse tipo de gente assim, que é empolgada, mas que não cria raízes, que não vence. Você não pode ser esse tipo de gente. Jesus está falando para aquela multidão e estava cheio de gente lá. E eu estou falando para a gente que está aqui, que está igualzinha esse texto. Ó, vou falar uma coisa para você aqui. Possivelmente em 50 anos, muitos que estão sentados aqui ouvindo essa pregação vão estar no inferno. Porque tem essa fé aí que Jesus salvou minha vida. Mas na sexta-feira, na primeira tentação, na primeira coisinha que brotou na frente, ele fala, relaxa Jesus, depois a gente se acerta. As pessoas esquecem de Jesus. Na primeira tentação, quando a carência bate, quando as dificuldades batem, em vez dela se ajoelhar e ir para a presença de Deus, ela esquece de Jesus. Presta atenção, isso aqui é para você. Não é momento de ficar pensando no irmão, não. Isso aqui tem que tocar o teu coração. Nessa noite, existe gente aqui que está envergonhando o nome de Deus. Porque falou, eu sou crente, Jesus mudou minha vida e voltou a fazer as mesmas coisas. Aí as pessoas que te conheciam estão olhando e falando, não era crente, cadê Jesus do cara agora? Cadê Jesus dela agora? Cadê Jesus? Você precisa ser crente. Porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui, talvez seja esse tipo de gente que não cria raízes. Gente, é engraçada essa analogia de criar raízes, porque a raiz a gente não vê, né? Ela cresce para baixo. Mas a gente vê o quê? Os frutos da árvore, né? Ou seja, o que vai te fazer firme, minha filha, meu filho, é aquilo que ninguém vê. A leitura da Bíblia, a devoção, aquilo que somente Deus pode fazer no íntimo do seu coração. Aquilo que a gente vai ver é os frutos daquilo que Deus fez para baixo. Por isso que a gente tem que buscar Deus, por isso que eu falei aquilo. Então, presta atenção, se você está nesse grupo essa noite, eu espero de todo o meu coração que você se coloque de joelhos diante de Deus e implore para Ele mudar a tua natureza. Se Jesus é Deus, ou tem um cara que eu gosto, que ele é do marketing digital, é o Joel J. Ele fala tipo assim, você está de dieta, né? E aí você acorda 2 horas da manhã, abre a geladeira e você perde o bombom que está lá. Aí ele fala, se você perde um bombom, você vai ganhar de quem? Tem gente que é assim, se converte, aceita Jesus, fala para todo mundo. Só que no primeiro bombonzinho que aparece, de madrugada, ele esquece de todo o compromisso que ele fez nos últimos dias. Então, cuidado. Esse bombom é teu pecado. Isso aí pode fazer se arrebentar com tudo. Isso é sério, gente. Isso pode fazer com que as raízes não cresçam. Isso pode fazer com que você não consiga crescer mais em Deus, porque você nunca passa da primeira fase. Sabe quando a gente joga videogame? No primeiro chefão, já era. Você tem que ser firme. Você tem que entender que não importa o jeito que eu começo a minha caminhada com Deus, importa como eu termino. E tem muitos homens de Deus que começaram uma vida linda, com milagres, com transformações, mas que terminaram sua vida de forma trágica. Quantos pastores a gente vê escândalos, coisas? Por quê? Porque no meio do caminho, eles começaram a vacilar nisso aqui. As raízes não foram se aprofundando. Então, você tem que começar uma vida de fé, mas você precisa terminar ela de forma com que cresça, que cria raízes e que frutos venham aparecer na sua vida. Faz sentido? Sim. Depois ele fala sobre os espinhos. Esses espinhos são as preocupações da vida. Materialismo, desejo de poder e conforto que muitas vezes sufocam a palavra de Deus.
Isso representa uma luta constante na vida de todo mundo aqui, irmãos. Essa é uma tentação de todo mundo. Porque a gente vive numa sociedade de consumo, onde as preocupações de carreiras, status sociais, desejos materiais podem facilmente ocupar o lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida. A gente vive em Balneário Camboriú. Tem gente aqui nessa igreja que se preocupa mais em ganhar dinheiro para ter um Porsche do que em ser parecido com Jesus. Essas preocupações, elas têm que cuidar nos nossos corações, porque isso é como espinhos, irmãos. O cara está empolgado, ele entra na igreja, ele ama Jesus, ele vem nas reuniões, mas de repente ele, começa a aparecer uma oportunidade dele trabalhar, por exemplo, nos dias de culto. E ele fala, não, quer saber? Tô nem não. Eu preciso de ganhar mais. Eu não estou falando sobre vocês trabalharem e terem dinheiro, porque isso aí é bênção, amém? Mas eu estou falando disso ser a coisa que mais domina o seu coração, ao ponto de você jogar jogar fora a sua fé, jogar fora a sua família. Quantas pessoas fazem isso? A busca por ganhos. Ontem eu estava assistindo um filme com a Andressa, A Justiceira. Aí o cara, ele estava passando por necessidades, por problemas com a família dele, com a filha dele. De repente um cara do trabalho falou, eu tenho um jeito aqui, a gente fazer um brinco errado aqui, não sei o quê. Aí ele, não sei se eu vou, não vou. Aí ele meio que aceita. No meio do caminho ele fala, não quero mais. Só que no meio do caminho a galera manda uns traficantes lá que descobriu e mata o cara. Aí morre o cara e a filha. É desse tipo de espinho aqui que esse texto fala. Dessa vontade de ganhar que me faz esquecer de Deus. Não, eu tenho uma oportunidade aqui, né? Eu tenho uma oportunidade grande aqui para fazer um negócio. Tá, mas esse negócio é errado. Esse negócio é errado. Não, mas... Eu já vi gente falar assim, não, mas eu prefiro que o filho dele chore do que o meu. Entende? Uma vez eu tive uma proposta de um cara lá em Rondônia para eu trabalhar para ele. E ele me chamou para trabalhar e ele falou, Bruno, é o seguinte, vou ser bem direto com você, eu tenho muito dinheiro e eu trabalho numa área onde eu não confio em ninguém. 90% das pessoas que andam comigo, elas só andam comigo porque eu tenho dinheiro. E elas mentem para mim. Eu boto um monte de cara aqui, depois eu descubro que eles estão me roubando. Agora descobri mais um. E era um cara que eu cresci lá na igreja, eu achava que ele era um cara massa. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu falei, tá, mas por quê? Aí eu falei, porque você é crente, eu ando com você há anos, eu nunca vi você mentir, fazer as coisas, eu sei que você não vai me roubar. Aí eu falei pra ele, não, legal, até eu concordo. Mas por que você está querendo contratar se eu não entendo nada do teu trabalho? Ele falou que é muito mais fácil eu te ensinar para você aprender aquilo que você precisa do que ensinar você a não mentir, fazer essas coisas. Aí eu falei, legal. Aí ele falou, vai dar mais ou menos 300 mil de salário por ano. Eu falei, caraca, dividi, já fiz as contas, falei, bastante grana, tá doido? Aí eu falei, legal. Mas e aí, tem mais alguma coisa para mim falar? Ele falou, tem, mas você vai ter que enganar os outros às vezes. Comprar umas notas, fazer umas coisas erradas. Aí eu falei para ele, não, pera aí. Você me chamou aqui porque eu não vou mentir para você. Aí você quer que eu minta para você? Por você? Não faz sentido, cara. Eu não vou fazer isso. Eu sou crente, mano. Eu prefiro ganhar bem menos que isso, mas poder ficar em paz. E é esses espinhos que esse texto fala. São situações que a gente coloca onde a palavra de Deus não consegue ir além. Por quê? Porque a gente faz cada vez mais coisas que desagradam a presença de Deus. Vocês conseguem entender isso que eu estou querendo dizer? Sim. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu estou tentando achar. Ah, tá. Beleza. Essas preocupações mundanas, elas ocupam um espaço muito grande nas nossas vidas. E às vezes isso está tomando o lugar de Deus e a gente nem percebe. Todo mundo aqui, a maioria empreende. Eu conheço quase todo mundo aqui. Ou todo mundo que está aqui, que não empreende, trabalha comissionado. Ou seja, você sempre está tendo que correr atrás para fazer o seu, certo? É difícil, não é, empreender? Todo mundo tem o mesmo desafio. Mas às vezes você passa o seu dia inteiro pensando em como ganhar e você nem lembra que Deus existe. Já aconteceu isso com você? Você passa o seu dia inteiro tão preocupado com as preocupações, com as coisas desse mundo, você nem lembra que Deus existe. Você lembra quando dá alguma coisa errada, você diz, Deus me ajuda, entende? Gente, Deus ser Senhor sobre as nossas vidas significa Ele ser a primeira coisa que a gente pensa e a única coisa que a gente pensa durante o dia inteiro. Então, enquanto eu estou trabalhando, as dificuldades vêm, eu oro, falo, Pai, eu sei que está difícil, mas a Tua palavra me ensina que eu posso confiar na Sua provisão.
Pai, as tentações estão aqui na minha porta, está batendo coisas aqui que são erradas, que eu sei que não agradam o seu coração. Então eu peço que você fortaleça o meu coração para que eu não ceda a essas tentações. Esses espinhos não são só riquezas, são prazeres que esse mundo pode dar. O Satanás tem uma tríplice satânica. Ele sempre derruba o homem na barra do ouro, da fama e da saia. A barra do ouro são as riquezas que esse mundo pode dar. A barra da fama é o quê? Esse orgulho, status. Quantas pessoas sacrificam famílias, sacrificam sua vida para estar em um lugar onde se um dia elas chegarem, elas vão ver que não faz diferença nenhuma estar ali. Que é um baile das máscaras. Quantas pessoas abandonaram famílias e outras coisas para estarem em lugares onde elas ficaram ali e de repente elas foram trocadas porque não eram mais úteis. Agora eu coloco outra pessoa ali e jogou tudo fora, jogou vida com Deus, jogou família, jogou sonhos, jogou projetos. Aí no final da vida ela está rodada e falando, meu Deus, o que eu fiz? Você fez tudo que não era para fazer, bênção. É disso que esse texto está falando. Gente que vive, eu quero ser poderoso, eu quero ser reconhecido, eu quero passar no lugar, eu quero que as pessoas me respeitem. Cara, as pessoas estão nem aí com você. Viver para ser reconhecido por pessoas, esse tipo de vida, é viver correndo atrás do vento. E a barra da saia, né? Quantas pessoas, por causa da sexualidade, dessa busca hedonista pelos prazeres, arrebentam com suas vidas, com as suas famílias? Quantas pessoas não conseguem se firmar, a palavra de Deus é pregada, mas na terça-feira, quando recebe um oi sumido, já era. Já era. Jesus, domingo eu lembro dele. Entende? É disso que esse texto está falando. Tem um monte de solteiro aqui na igreja, e cara, eu já fui vocês. E é difícil, mano, mas se você não entender que Cristo é aquele que pode suprir todas as suas necessidades, transformar a sua vida, não vai resolver muito a sua vida, não. Eu vi muitas meninas crescerem dentro da igreja, buscarem o Senhor, mas não amarem Jesus. Vir para a igreja por algum motivo e de repente elas vão se afastando, de repente arrebentam com a sua vida. Arrebentam com a sua vida. Eu vi muitos caras passarem por isso. Esse tipo de semente no meio do espinho, quando a palavra de Deus começa a crescer, a pessoa vai se afastando, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, ela para de ter comunhão com os irmãos. Quando vê, ela sumiu. Uma vez eu fui numa chácara lá em Vilhena fazer um retiro, aí tinha um velho, idosinho assim, sabe aquele senhor do sítio, bem sábio assim? E aí ele estava conversando comigo com o Wanda, e ele falou pro Wanda, pastor, na época eu não era pastor, só era pupilo de pastor, tá faltando um boi. Eu vou, como assim? O cara tem milhões de boi aí, você vai lembrar? Ele, não, tá faltando um boi, eu sei qual é. Aí o Wanda falou, como é que você sabe que tá faltando? Você fica contando todo dia para ver se tá faltando um? Aí ele falou, não, eu sinto falta no boi, assim. A gente olha, a gente sabe até o boi. Aí o Wanda falou, mas o que aconteceu? Ele falou, ele tá doente. Boi velho, quando tá doente, ele foge. Aí o Wanda falou, nossa, é igualzinho os crentes. E assim, muitas vezes, que é a semente no meio dos espinhos. O cara começa a se afastar de Deus, o cara para de ler a Bíblia. Você manda mensagem pro cara, vai ter culto, ele finge que não viu. Isso é um sinal claro de que você está doente, a gente já sabe. Só que você precisa de ajuda. E esse texto está falando, Jesus Cristo está falando com esse tipo de gente. Gente que está focado em buscar coisas que esse mundo pode dar. Gente que está gastando a sua vida, correndo atrás de nada. Gente, eu creio que Deus pode fazer todo mundo prosperar aqui e ganhar muita grana para a glória de Deus, amém? Só que isso não deve ser a coisa mais importante da tua vida. Não pode. O Tim Keller fala que no mundo que a gente vive é um mundo de deuses falsos. Antigamente você ia até um lugar, tinha um altar a um deus do dinheiro, e lá você oferecia seus sacrifícios para ele, né? Hoje em dia não tem assim, mas você pode fazer do seu trabalho um Deus falso. Onde você está entregando... E o que o Tim Keller fala? Olha a sacada dele. Ele fala que todo Deus exige sacrifícios. Por isso que muitas pessoas perdem a vida, perdem a família, colocando no altar do dinheiro, no altar da sexualidade. Se for para gastar sua vida no altar, no sacrifício para algo, faça o que a gente aprendeu semana passada. Romanos 12, 1 e 2.
transforme a mente de vocês e vivam a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque aí cada coisa que você abrir mão e entregar no altar dele vai ser trocado em glória eterna. Vocês conseguem entender isso? Não, realmente vocês conseguem entender isso? Porque se vocês entendessem isso, vocês deveriam dar um amém, cara. Vocês deveriam falar, Deus, é isso que eu preciso. Esse texto está dizendo que tudo que você abre mão por causa de Deus, tudo que você diz, Pai, eu queria, mas está aqui, Deus vai recompensar em glória. Vocês conseguem entender isso? Na sua vida você sempre vai sacrificar algo para algum Deus. A diferença é que existe um Deus verdadeiro que vale a pena fazer isso. E esse texto fala de gente que está sacrificando a vida. De outro lado, se você está nesse grupo de gente aqui, que não consegue se firmar, que a palavra de Deus não consegue crescer, que está 10 anos, 11 anos, 5 anos, 1 ano na igreja, e continua agindo da mesma forma, que se coloca de joelho no final desse culto e implora, Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque possivelmente, se Cristo não entrar e transformar o seu coração, você vai rodar. Vocês conseguem entender? Quantas pessoas viram os milagres de Jesus? Vocês sabiam que o mesmo povo que quando Jesus entrou na entrada triunfal com o jumentinho, estava dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e tacando ramos em alegria para ele, depois estava gritando, crucifica-o. Que lado você está? E aí o texto fala sobre algo que também cabe para nós cristãos. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz, olha, aquele que se considera estar em pé, cuide para que não caia. Amém? Se você olha para essa coisa hoje e fala, nossa, eu tenho que orar por fulano, ele não consegue, é cheio de espinho, você tem que orar mesmo, você tem que pregar o evangelho para ele, mas você tem que vigiar e você tem que orar, meu filho, porque se você bobear 5 minutinhos, você vai estar lá abraçado com ele, e de tobogã pro inferno. A gente precisa de Deus, galera. Tudo que vocês veem de ruim em mim, sou eu mesmo, e o que vocês veem de bom é Deus. E se eu não alimentar o meu espírito, se eu não buscar a Deus, o que eu tenho de mal vai crescer cada vez mais. Não, gente, não despreze o seu potencial demoníaco de fazer cagada. Se você não tiver Deus, cara, se você não olhar todos os dias para Deus e implorar o consolo dele, vai dar ruim. A Bíblia nos ensina que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que esse texto está dizendo? Você está bem, você está buscando, você está orando, você deu uma brecha, já era. Não acha que você é o fortão. Porque quando você está achando que você é o fortão, que você é o bonzão, você baixa a guarda. Você já viu numa luta? Tá aqui, né? Baixou a guarda, tomou no queixo, já era. O inimigo de Deus, ele está esperando uma brecha sua. Se você é crente, se hoje você olha para esse texto e fala, meu coração é uma terra boa, continue vestindo a armadura espiritual. Senão, já era. E ele fala sobre a terra boa. Finalmente, a semente que cai numa terra que cresce e dá frutos. Este solo simboliza o coração daqueles que recebem a palavra de Deus e com alegria entendem a profundidade do Evangelho e aplicam na sua vida, produzindo assim frutos para a glória de Deus. Esse texto fala sobre 3 coisas para a gente finalizar. A primeira é que ele cai num coração frutífero. Certo? O que é um coração frutífero? Aquele que recebe a palavra de Deus com disposição. Ele ouve a palavra de Deus, mas não ouvir só como um ato físico, mas espiritual, de acolher aquela mensagem com atenção, com reverência, com prontidão e com obediência. Entende? Então, quando a palavra de Deus é pregada, ele acolhe aquela verdade com atenção. Quando a palavra de Deus está sendo ensinada aqui, ele fica pensando, nossa, isso é para mim. Será que eu estou vacilando nisso? Deus, eu preciso da sua ajuda nisso que o pastor falou. Ele acolhe aquilo para o coração de Deus. E aquela palavra, naquele coração frutífero, ela germina. Ou seja, ela frutifica. Em segundo lugar, esse coração frutífero não apenas acolhe essa palavra, mas ele produz frutos que crescem. Então, enquanto o evangelho está sendo pregado, o seu coração queima por essas verdades de Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, às vezes o pastor Vando pregava algo e meu coração queimava. Eu falava, Deus, eu quero viver isso, Pai. Eu quero que tudo aquilo que está sendo ensinado no púlpito seja uma verdade na minha vida. Enquanto o pastor orava, eu prestava atenção, anotava, eu orava, falava, Deus, faz no meu coração. A Bíblia conta, existe um grande homem chamado John Wesley. Ele foi um dos maiores avivalistas que já existiu. Esse cara é responsável pela igreja metodista wesleyana. Sabe o que existe? Esse cara era um grande homem de oração.
E lá na Inglaterra existe o quarto de John Wesley. E a história, isso é real, você pode pesquisar depois na internet. Do lado da cama do John Wesley tinha 2 marcas no chão, que era o assoalho da casa dele no lugar onde ele orava. Ele orava tanto que o assoalhinho deu uma pendidazinha assim. E a história diz que o Billy Graham, quando era criança, que foi um dos maiores pregadores da história, ele desde cedo ele aceitou o evangelho e ele era, na sua adolescência ali, ele foi fazer uma excursão onde eles foram na casa de John Wesley. A história diz que ele sumiu e que a professora não achou ele e começaram a procurar ele. De repente encontraram ele no quarto de John Wesley. E a história diz que aquele pré-adolescente estava ajoelhado com os 2 joelhinhos no buraquinho lá, dizendo: faz de novo, Deus, faz no meu coração. É disso que é a terra boa. É gente que quando ouve essas palavras diz: Pai, faz aqui dentro, faz no meu coração. É disso que é a terra boa. Por isso que gera fruto, porque é algo real. Se a Bíblia fala sobre não mentir, Senhor, e falar a verdade, me ajuda a falar a verdade. Me ajuda a enfrentar as consequências de tudo que eu fiz de errado. Se a Bíblia diz que quando eu peco, eu tenho que pedir perdão e tenho que confessar e pedir ajuda, eu estou disposto, Senhor. Porque não me importa o que as pessoas vão achar. Me importa engrandecer e glorificar o seu nome. Essa pessoa produz fruto. Porque ela olha para a verdade do Evangelho e ela fala: eu quero viver isso. Eu não posso fazer isso pela sua vida. Eu não posso. Eu posso pregar o Evangelho todo fim de semana, mas eu não posso te ensinar a amar as coisas de Deus. Essa pessoa, quando ela escuta, se você errou, você tem que pedir perdão, e ela destrata a esposa, ela destrata o esposo, ela vai lá e pede desculpa. Ela fala: ore por mim, eu não quero ser assim. Essa pessoa, ela assume as responsabilidades, ela é crente de verdade, e a gente vê os frutos. A gente vê aquilo que o Evangelho faz na vida dessas pessoas. E por fim, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. Esse texto diz que um foi 100, outros foi 60. Ou seja, gente, a obra que Deus faz na vida de cada um aqui é totalmente diferente. Tem gente aqui que vai ser talvez, no meio de vocês, vai ter um grande pregador, que vai ser daqui 10, 20, 30 anos, ser reconhecido como um cara que foi um grande pregador e que várias pessoas aceitaram Jesus através da vida desse cara. Talvez, mas talvez Jesus não vai fazer de você um grande pregador. Ele vai continuar te usando no lugar onde você está, na família que você está, e você vai produzir frutos da mesma forma. Talvez durante a sua vida, 100, 200, 300 pessoas não vão ter escutado o testemunho de Cristo através da sua vida. Mas todas as pessoas que você teve oportunidade, você foi fiel, você pregou o Evangelho. Então, o que esse texto está dizendo é que o Evangelho, ele causa coisas de acordo com a realidade de cada um. Talvez enquanto eu prego, o seu coração queime e fala: um dia eu quero ser um pastor também. E espero que sim, que você seja um ótimo pastor. Mas, ao mesmo tempo, Deus está chamando você para ser um dono de uma pizzaria diferente. Um vendedor honesto. Um cara que venda bolsas da Pavão de Ouro para a glória de Deus. É assim. Deus está chamando a gente, cada um no seu quadrado, para fazer diferença, para frutificar. Existem lugares onde a igreja não vai chegar. Segunda-feira, a gente não vai se reunir, mas você como cristão é enviado. Sabe lá na escola objetivo? COC. Você vai lá no COC e você vai fazer diferença. Existem pessoas lá que não vão ouvir o Evangelho através da minha vida, mas vão ouvir através da Mari. Lá onde o Eric está, onde a Lari, a Lê, a Andressa, todo mundo aqui. Preguem o Evangelho, galera. É disso que esse texto fala. Esse texto está falando de 60, de 100, porque não é sobre a quantidade, é sobre a semente. Entende? Vocês conseguem entender isso? E isso revela essa glória de Deus. Por isso que a igreja cresce, irmãos. A igreja cresce não só por causa do pastor, a igreja cresce porque os cristãos aqui são genuínos e eles fazem diferença onde eles estão plantados. É sobre isso que esse texto fala. Em resumo, gente, um coração frutífero ouve a palavra de Deus, amém? Amém. Se aprofunda nela e frutifica. Ele é moldado pela palavra de Deus, ele é transformado pela graça de Deus. E isso é evidenciado pela forma com que ele vive. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Que esse seja o nosso anseio, temos um coração fértil, prontos a receber e dar frutos. No decorrer dos sermões, a gente vai terminar. No final, conforme a gente avança, a gente vai ver que muitas pessoas deixaram de seguir Jesus.
a gente vai ver que muitas pessoas passaram a ir contra os ensinamentos de Jesus. A gente vai ver que muitas pessoas foram curadas, voltaram para sua casa e a gente nunca mais escuta falar sobre ela. A gente vai ver que, como jovem rico, algumas pessoas, quando são confrontadas pelo Evangelho, elas vão embora e não voltam mais. Mas a gente vai ver discípulos que abrem mão de tudo para seguir Jesus. E todos eles são recompensados para a glória de Deus. Todos eles frutificam, todos eles prosperam. E eu tenho certeza que se um dia você chegar no céu, meu consagrado, minha consagrada, e lá no meio do céu, andando nas ruas de ouro, você se deparar com Pedro, ou com Paulo, e falar, e aí, Paulo, valeu a pena ser preso todas aquelas vezes lá por causa de Jesus? Naquela vez apanhar até os caras acharem que você estava morto, te jogar para fora da cidade, você se recuperar, e no outro dia fazer o quê? Arrumar os curativos e voltar a pregar? Ele ia falar, valeu a pena, Paulo, mais que vencedor e morreu decapitado? Valeu a pena. Pedro, vamos crucificar esse tal de Pedro aí. Ele falou, não sou digno de ser crucificado igual Jesus, pode me crucificar de cabeça para baixo, tá tudo certo. Olha a fé desses caras. Eu não estou dizendo que você vai morrer por causa de Jesus, eu vou te crucificar de cabeça para baixo. Não, pelo amor de Deus. No Brasil, é muito difícil isso acontecer. Mas como é que a sua fé vai te exigir tal coisa se você não consegue vencer a pornografia, a mentira, seus vícios pequenos? É disso que esse texto está falando. Vocês conseguem entender? Que Deus ajude a gente. Que você seja crente, para a glória dele. Que Deus te ajude a não mentir, que Deus te ajude a tratar melhor as pessoas que você ama, que Deus te ajude a ser menos irritado, que Deus te ajude a ser menos babaca, que Deus te ajude a deixar os seus vícios, que Deus te ajude a aprender a pedir ajuda, a confessar seus pecados, que Deus te ajude a orar uns pelos outros, que Deus te ajude na primeira brecha a não esquecer que Ele existe. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Amém? Amém.